A paz do Senhor para todos os irmãos. Nós estamos para mais uma gravação do livro do Apocalipse. Nós queremos gravar uma série de Apocalipse para que os irmãos venham ter mais desejo de ler esse livro que tão necessariamente todos os irmãos devem ler e estudar ele nesses últimos dias. Aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 3, nós queremos deixar uma mensagem para todos os irmãos, todos os amigos que estão ouvindo esta palavra, tão necessário de todas as pessoas, crentes e não crentes, conhecer o Apocalipse. É necessário. Nós estamos nos últimos dias. Aqui no capítulo 1 e o versículo 3, nós lemos: Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, já na introdução do livro do Apocalipse, aqui nós vemos: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e o que guarda as palavras desta profecia. Então, esse livro do Apocalipse é a revelação das últimas coisas, daquilo que há de acontecer. Isso é uma revelação de Deus que todos precisam saber. Então é importante, é feliz aquele que ouve, feliz o que lê e feliz o que guarda as palavras dessa profecia. Nós observamos aqui na palavra de Deus, nós queremos trazer para os irmãos aqui, o apóstolo João foi jogado na ilha de Patmos. E aqui nós observamos que ali na ilha de Patmos, pela perseguição do Império Romano, então, e pelo ser um pregador da palavra de Deus, ele foi jogado na ilha de Patmos. E ali estava ele sofrendo, quando Jesus apareceu. Jesus apareceu para João na ilha de Patmos e pediu para ele que escrevesse o Apocalipse e mandasse 7 cartas para a igreja da Ásia. E nós observamos aí no capítulo 1 e versículo 3, já iniciando João, iniciando a escrita do livro do Apocalipse. E nós observamos que ele estava ali na ilha de Patmos, quando ele virou para ver quem falava com ele, e ele viu Jesus glorificado. Jesus apareceu em glória para João, e estava Jesus rodeado de 7 castiçais, que simboliza as 7 igrejas da Ásia. E em sua mão direita havia 7 estrelas, que simbolizam os 7 pastores da igreja. Então, Jesus veio para trazer esta mensagem ao apóstolo João, vendo que os dias da perseguição, a perseguição da igreja primitiva foi muito grande. Foi algo que foi muito forte, né? No início da igreja. A igreja foi perseguida desde os anos 70, quando o general Tito destruiu Jerusalém, perseguindo os judeus, e depois passou a perseguição para os cristãos em todas as províncias. Então, nós observamos que as 7 igrejas da Ásia, que ficava na Turquia ali, houve uma perseguição muito grande do imperador de Roma, vendo que ali era a província romana, e os pastores estavam passando grandes dificuldades para continuar a obra de Deus. Então Jesus veio para trazer essas 7 cartas para ser entregue aos pastores, para que eles pudessem continuar fazendo a obra de Deus na terra. Então nós observamos aí, quando Jesus apareceu para João, e Jesus disse para ele assim: o que vê, escreve no livro, e manda as 7 igrejas que estão na Ásia: Efésio, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. Então Jesus apareceu para João, ordenando a ele que escrevesse essas 7 cartas e mandasse aos pastores que estavam passando grandes perseguição ali pelo Império Romano. Então nós observamos que havia uma necessidade muito grande
deles receber essas cartas. E nós observamos aí, então, o mapa, né, do império, aí onde está as 7 igrejas da Ásia, ficava assim na Turquia. E nós observamos também a ilha de Patmos aí no mapa, aonde João estava exilado por ser um pregador da palavra de Deus e foi perseguido pelo imperador de Roma, Domiciliano. E as 7 igrejas da Ásia também estavam sofrendo grandes perseguição, de forma que Jesus veio para trazer essas 7 cartas a igrejas que estavam na Ásia. Então nós observamos aí, irmão, pela palavra de Deus, que a necessidade foi muito grande de Jesus trazer essa escrita do Apocalipse para esses pastores, porque eles estavam passando grandes perseguições de forma terríveis pelo imperador romano. Nós observamos também aqui no mapa, olha aí no mapa, quando nós observamos aí Patmos, ali na ilha, e as sete igrejas da Ásia que ficavam na Turquia, de forma que João escreveu essas cartas e foi entregue na mão dos pastores, e eles puderam prosseguir, levando assim a palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam ali nesta província. Nós observamos também aqui, irmãos, nesse panorama da igreja, que as 7 igrejas da Ásia também, ela simboliza 7 tempos, os 7 tempos da igreja na terra. Nós observamos no livro do Apocalipse que quando nós observamos aqui do capítulo 1 até o capítulo 3 do Apocalipse, aqui nós observamos falando da igreja, enquanto aqui a igreja está na terra. Mas do capítulo 4 de Apocalipse, quando João é arrebatado para o céu em espírito, simboliza a igreja, que vai ser arrebatado para a presença de Deus, de forma que a partir do capítulo 3 ao 4, então a igreja desaparece do Apocalipse e ela aparece então no céu com o Senhor. Então nós observamos aqui nesse panorama aí que as 7 igrejas da Ásia, elas simbolizam também os 7 tempos. 7 tempos da igreja na terra. A igreja primitiva dos anos 100, depois vem a igreja de Esmi nos anos 300, a igreja de Pérgamo anos 500, a igreja de Tiatira nos anos 1500, a igreja de Sardes nos anos 1790, a igreja de Filadélfia 1900 e agora Laodiceia em 1900, a última igreja, representada a última igreja na terra de 1900 até nós, representado pela igreja de Laodiceia. Então nós vemos que a igreja de Jesus, o arrebatamento, está próximo de cumprir, de vir a vinda do Senhor Jesus na terra para buscar a sua igreja. Nós observamos aí a primeira carta que foi escrita aí para a igreja de Éfeso. Aqui nós observamos, irmãos, nessa igreja, essa primeira carta da igreja de Éfeso, Jesus, ele mandou ali 3 pontos importantes. Primeiro, ele fez um elogio à igreja de Efésios, dizendo que ela tinha rejeitado o mal, isso era importante, e tinha tido paciência na perseguição, tinha perseverado na presença de Deus. Mas houve uma crítica de Jesus à igreja de Efésios, porque a igreja de Efésios tinha deixado o seu primeiro amor. E Jesus aconselhou essa igreja, volta ao primeiro amor. Foi o conselho de Jesus. E depois o Senhor Jesus deu as instruções para voltar. E a promessa que Jesus fez para a igreja de Efésios: darei de comer da árvore da vida. Então nós observamos a próxima igreja, a igreja de Esmirna. Aqui nós observamos também nessa igreja, Jesus fez um elogio sobre ela. Quando Jesus, ela estava de fato suportando o sofrimento, as perseguições do Império Romano, essa igreja estava suportando, então Jesus fez elogio, que ela estava aguentando firme. E nós vemos aqui a instrução que Jesus deu para ela: ser fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Nós observamos também aqui que a igreja de Pérgamos, também nós observamos aí o que Jesus falou, elogiou a igreja que perseverava na fé no Senhor Jesus. Isso é muito importante, essa perseverança desta igreja. Mas Jesus criticou essa igreja de Pérgamo, que tolerava a imoralidade, a idolatria e a heresia. Esses pastores deixavam que a heresia e a imoralidade estavam entrando na igreja e eles não faziam nada. E Jesus criticou, dando instrução: arrepende-se e volta novamente ao primeiro amor, volta à palavra do Senhor. E Jesus fez uma promessa para essa igreja de Pérgamo, que ela ia comer do maná escondido e também teria o nome escrito numa pedra branca e o seu novo nome, aquele que perseverasse até o fim na presença de Deus. E nós observamos aqui também a carta de Tiatira, quando Jesus elogiou esta igreja. O Senhor elogiou uma igreja que estava fazendo a obra de Deus com paciência, e isso era muito importante. Mas Jesus criticou esta igreja que tolerava o culto, a idolatria e a imoralidade. Tinha entrado essa idolatria dentro da igreja. E Jesus falou para eles que eles devessem voltar para trás e arrepender. A instrução deles é que eles voltassem a manter a fé para o juízo futuro. E os que vencessem, Jesus deu uma promessa: reinará com Cristo sobre nações e receberá a estrela da manhã. Nós observamos aí também a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, quando Jesus elogiou ela porque ela perseverava na fé. Isso é importante. Mas era uma igreja morta, uma igreja morta, fria espiritualmente. E Jesus deu a instrução que ela se arrependesse. Arrependa-se e volta a buscar a presença de Deus. Assim também nos nossos dias também. Quantos precisam voltar a buscar a presença do Senhor Jesus? E a promessa: ao que vencer, vestirá de vestes brancas. E aqui nós encontramos a igreja de Filadélfia. Também Jesus deu um elogio a ela, que estava perseverando na fé. E também o Senhor instruiu ela que guardasse a fé. E a promessa: um lugar, a presença de Deus e o novo nome na Nova Jerusalém. Nós observamos aqui a última igreja, a igreja de Laodiceia, que é a igreja dos nossos tempos que nós estamos vivendo. Aqui nós observamos que Jesus não deu nem elogio. E nós observamos que a instrução de Jesus: zela e arrepende-se. É que essa igreja venha se arrepender e venha voltar para trás, né? Porque a situação não estava boa desta igreja. Essa igreja estava rica. Nós observamos aqui que essa igreja dizendo que rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta. Mas Jesus deu uma exortação para essa igreja: não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então era uma igreja que achava que a riqueza material, esta igreja achava que os bens materiais ia fazer diferença no reino de Deus. Mas eu quero dizer para você que os bens materiais, ele não faz diferença no reino de Deus. É uma pobreza. Essa igreja estava rica material, mas estava pobre de espírito na presença de Deus. E Jesus aconselhou essa igreja que voltasse ao primeiro amor. Nós observamos aqui novamente a igreja de Laodiceia, né? Que a igreja de Laodiceia é a que mais se assemelha com os nossos dias, pois os cristãos dessa igreja tinham muitas riquezas materiais e acreditava que isso era o reflexo da sua vida espiritual. Porém o Senhor Jesus repreendeu-os no versículo 17. Como diz: rico sou, enriquecido, e de nada tenho falta. E Jesus repreendeu: não sabe que és um desgraçado, miserável, cego, pobre e nu? Aconselho-te que de mim compre ouros provados do fogo, para que te enriqueças e não veja a vergonha da sua nudez. Nós observamos então aqui que Jesus exortou essa igreja a voltar a praticar o primeiro amor.
voltar a praticar o primeiro amor. E nós observamos aqui, na palavra do Senhor Jesus, ainda essa igreja de Laodiceia, do capítulo 3, o versículo 20, eis que estou à porta e bato. Jesus estava lá de fora da igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, nos dias que nós estamos vivendo, muitas igrejas, Jesus está do lado de fora. É a igreja rica, grandes templos, muito dinheiro, mas Jesus está do lado de fora, esperando entrar. É preciso abrir a porta para o Senhor Jesus entrar nessas igrejas, porque a vinda de Jesus está próxima. E nós observamos aqui, no versículo 21, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Então fica essa mensagem das 7 igrejas da Ásia para todos os irmãos, que é o início do Apocalipse, que é o início da igreja e também o momento que ela é arrebatada. E aqui a promessa para a igreja, ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono. Nós vamos assentar no trono do Senhor Jesus. Assim como ele venceu e se assentou no trono do Pai, nós também vamos se assentar no trono com o Senhor Jesus. Então, por isso é importante nós nos arrependermos, nos converter e preparar, porque a vinda, a volta de Jesus está próxima. Eu quero fazer uma oração a você. Senhor, abençoa todos os irmãos, Pai, que estão ouvindo esta mensagem, que ela possa ser de conforto espiritual para todos, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.